A mentira é que as pessoas continuam te contando sobre geração de leads e que vai continuar fazendo com que você perca dinheiro todos os dias. Mas o que ninguém te conta na realidade é que essa forma natural em que as pessoas ensinam a gerar leads pode estar matando o seu negócio digital ao longo do tempo. Eu tenho certeza que em algum momento você já se perguntou por que os meus leads estão aumentando cada vez mais e as minhas vendas continuam paradas para sempre naquele mesmo número. A promessa era simplesmente simples. Você gera um lead, você nutre, depois você vende. Só que o funil, na realidade, ele virou um buraco negro. Talvez e provavelmente, como você clicou nesse vídeo, você deve estar sentindo que a sua lista de leads está crescendo cada dia mais, mas seu faturamento continua baixo. Ou pior, você investe pesado em tráfego, vê os leads aumentando cada vez mais e silêncio, nada de venda, nada daquele atordoaço de venda que você estava esperando. Eu também já caí exatamente nessa estrutura, onde você gera uma isca digital, cai numa lista de e-mail, de automação de e-mail, WhatsApp também, e faz um pitch no final. E eu sempre achei que o problema principal era a oferta que estava errada, o criativo que estava ruim, a copy que estava ruim. Mas sabe qual que era a real? Qual que era o problema real que eu estava enfrentando? Eu estava atraindo simplesmente somente os leads curiosos. E as pessoas que compram de verdade não estavam nessa lista. E isso muda tudo completamente. Pilar número 1. A qualidade do seu lead é mais importante do que a quantidade de lead que você tem. Mas o pior erro de quem está começando é gerar leads somente por gerar. Acha que quanto maior o número, mais bonito fica. Você coloca uma isca digital, 7 dias para você mudar de vida, e acha que está arrasando, você acha que está o fenômeno da internet porque você atraiu 1000 leads para sua operação. Só que 950 leads desse que você conseguiu colocar nem vão abrir a mensagem que você mandou no WhatsApp, não vão abrir o e-mail e nem vão saber quem você é. Então eu percebi que não adiantava a quantidade se esse público não tinha intenção. Então eu comecei a testar alguns tipos de iscas que são relativamente diferentes aqui no mercado brasileiro. É o webinário com inscrição, que é bem mais comum, né, aqui no Brasil. Testes gratuitos com cartões de crédito. Isso é muito popular, principalmente nos Estados Unidos, quando diz respeito a plataformas de tecnologia. Eu também testei isso para alguns infoprodutos e tem dado certo. Formulários completos com perguntas estratégicas. Esse em específico é muito bom para filtrar o lead. E qual foi o resultado desses testes que eu fiz? Muito menos lead, por consequência, mas teve muito mais venda, porque a qualidade deles estavam bem mais alta. Pilar número 2. O lead que não interage com você, ele morre e custa caro pra caramba. Mas não adianta, você vai lá e adquire o lead, você comprou aquele tráfego e deixa a pessoa parada, esquecida no canto. Isso é queimar dinheiro. Sabe aquele lead que entra na sua operação, recebe uma pancada de e-mail automático, WhatsApp, mas ele simplesmente não toma nenhuma decisão dentro do funil? Isso cria uma distância muito grande entre vocês, gera desconexão, isso atrapalha e distancia ele cada vez mais do momento que a gente quer, que é a compra. Então eu mudei uma coisa simples, uma coisa que mudou totalmente o jogo. Eu comecei a ter contato com os meus leads no WhatsApp após 10 minutos que eles entravam na minha lista. Isso aproximava, fazia com que as pessoas grudassem na cabeça quem eu sou, qual é a minha estratégia, o que eu estou oferecendo, e tudo fica muito mais claro. E era uma mensagem simples no WhatsApp, um áudio ali pré-programado que você deixa na extensão no Chrome já pronta para você mandar, como se tivesse sido mandado na hora. Uma pergunta para abrir uma nova conversa. Isso tudo rápido, em 10 minutos. Isso ativa no cérebro da pessoa que está do outro lado do funil um gatilho onde ela percebe que ali do outro lado não é somente uma máquina, não é só o telefone dela disponível para poder conversar. E sim é um ser humano atrás de toda aquela estrutura. Pilar número 3. O erro fatal de imaginar e esperar que o lead vai se maturar sozinho. Mas confiar que o lead vai se nutrir, ele vai se encher de conteúdo até o dia final, onde você quer vender algo para ele, isso é uma puta ilusão. A maioria dos leads, e eu digo grande parte da maioria, não querem aprender coisas novas, eles querem resolver um problema. Só que você insiste em mandar 37 e-mails, 40 WhatsApp, antes de poder vender algo. Então eu comecei a vender ali no primeiro, segundo e-mail ou WhatsApp, não importa, com uma proposta clara, com urgência e com uma transformação evidente. Pasmem, para a surpresa de 0 pessoas, os leads já entravam na operação e compravam. Porque a dor dele está latente, ele está sentindo isso no momento, ele quer resolver rápido, ninguém quer continuar sentindo uma dor de cabeça por horas, por dias. Então você quer entrar e resolver o seu problema. Se isso faz sentido para você, se maturou alguma ideia na sua cabeça, comenta aqui simples, a palavra lead. Só para me saber que você viu o vídeo até agora. E eu quero entender e quero ver quem realmente assistiu e que vai conseguir mudar a sua operação. E se você ainda não curtiu esse vídeo e não se inscreveu,
eu te peço encarecidamente, porque para você não custa nada, é simplesmente você apertar um botão aí na sua casa. Ele é de graça, ele não quebra o dedo e ele é simples de fazer e me ajuda muito. E não se engane, o vídeo não acabou. Pilar número 4. O lead, ele não é somente um número, ele é um relacionamento. E eu vou te explicar. Quando você vê um lead ali no seu CRM, na tela do seu computador, você vê somente um número, só que você se esquece naturalmente que do outro lado dessa tela existem seres humanos, que são pessoas assim como nós. Só que o que move alguém a tomar alguma decisão é a pessoa sentir no coração dela que você entende ou já passou pela dor que ela está passando. Então eu comecei a mudar o meu discurso, a minha abertura com os meus leads. Mudei as minhas páginas de venda, as minhas copies, meus vídeos de vendas para menos oferta irresistível e levei para o caminho, eu sei o que você está vivendo. Entenda esses dois lados, entenda essas duas diferenças que você vai fazer muito sentido na sua cabeça. Então eu parei de ter esse tipo de interação com o lead e falar que é absurdo, oferta imperdível, bônus para lá e para cá. Eu comecei a entender o problema dele, resolver as dores de forma genuína. Logicamente ele vai comprar. Eu comecei a usar vídeos reais, onde os meus experts contavam mais das suas histórias, das suas transformações até aquele exato momento. Eu humanizei totalmente o processo. O lead deixou naquele momento exato que eu abri o jogo para ele, mostrei que eu entendia ele deixou de ser um lead frio, passou a virar um cliente e logicamente depois ele se torna um fã, ele entra para minha base, para o meu estilo de vida. E o que ninguém te fala para finalizar, você não precisa de mais leads, você precisa dos leads corretos. Por fim, no dia a dia não importa somente a quantidade, e sim a conexão que você vai gerar com essas pessoas. E se ninguém te disse isso ainda, deixa o seu primeiro. O melhor lead do mundo é aquele que se vê em você. Esse foi o vídeo, eu te encontro no próximo. Tchau!